Lucas capítulo 23, versos 39 a 43. Está ótimo, Gilberto. Lucas 23, de 39 a 43. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar o seu coração mais uma vez. Senhor, nós já entoamos cânticos a Ti nessa noite. Que honra poder fazer isso ao Senhor. Que privilégio o Senhor nos deu de poder nos reunir como igreja e cantar os Teus louvores. Agora, por graça e misericórdia, rogamos que abras nosso entendimento, os nossos ouvidos e olhos, abrindo o nosso coração para receber essa semente, essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus te pedimos que o Teu Espírito que foi enviado da Tua parte a nós, para nos guiar e nos conduzir em toda essa verdade, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Teu Espírito que manifesta o Seu poder na pregação do Evangelho, rogamos que Ele nos ensine essa verdade. Tenha misericórdia de nós e nos ensine mais a respeito de Ti, Senhor. Abra a mente e o coração de cada irmão aqui. Leva mentes e corações cativas à Tua palavra. Rogamos também que receba toda a glória para si. E faça de nós semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Eu não quero falar para você de uma religião, eu quero falar para você de um homem. Eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de um homem. Que homem é esse? O texto que nós acabamos de ler, talvez é um dos relatos que mais expressa a palavra graça em atitude. Graça. A Bíblia fala muito pouco a respeito desse homem, esse malfeitor, esse moço. Na verdade, a Bíblia fala nada dele. Apenas esse relato. Sabe-se que ele era um criminoso. E sabe-se que ele não era qualquer criminoso. E sabe-se que ele não tinha cometido qualquer ato, simples ato de delito. Sabe-se que ele era alguém que estava sentenciado à pior morte. A morte mais cruel, mais dolorosa. Na verdade, se houvesse uma sentença máxima para tal crime, esse homem, ele cometeu esse crime, porque ele pegou a sentença máxima daquele tempo. Geralmente os homens, eles eram mortos, crucificados, e eles eram colocados em uma cruz e deixados ali, desfalecendo dia e noite, frio e sol, frio e calor, até começar a perder os sentidos e os seus órgãos irem parando aos poucos. Essa era uma morte cruel, dolorosa e vergonhosa. Essa era a morte, essa era a sentença que era dada aos criminosos para que todos tivessem medo, temessem cometer tal crime. Por isso, quando condenado à morte de cruz, um soldado ia na sua frente com uma placa com a acusação que foi dada a esse homem, com o crime que ele havia cometido, para que todos que estivessem vendo aquela morte cruel e dolorosa não cometessem tal crime.
Sabe-se então que esse homem cometeu algo grave. Mas antes de falar desse homem, eu quero voltar a você alguns dias antes. Eu quero voltar a você algumas horas antes. Alguns momentos e alguns acontecimentos até chegar. Então eu peço permissão para você para voltar para esse texto que nós lemos só no final dessa mensagem. Preste atenção. A festa da Páscoa havia chegado. E Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora, ele decisivamente vai para Jerusalém. E ele já havia alertado os seus discípulos. Ele disse: olha, eu vou para Jerusalém e eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Serei crucificado e morto. Jesus já havia preparado o coração dos discípulos. Deixa eu só te falar uma coisa. Não está no script da mensagem aqui não. Como é que você ouve algo desse jeito? E ainda continua vivendo essa vida imunda que você está vivendo. Longe de Deus. Eu quero te dar um conselho aqui agora. Se você não quer mudar de vida, eu quero te pedir para poder ir embora da igreja. Pode ir, abre a porta e vai, eu não vou ficar chateado com você. Pode sair. Amanhã a gente conversa no gabinete. Eu não sei como é que você vai ouvir o que vai ser dito aqui. Vai continuar com essa vida longe de Deus, distante de Jesus, trocando Jesus por um vídeo, segundos de prazer. Como é que você vai ouvir algo desse jeito e vai continuar vestindo essa roupa indecente sua? Ouvir algo desse sentido e continuar comendo essa comida de demônio que você está comendo? Ouvindo essa mensagem aqui e chegando na quinta-feira, falando: não vou orar, eu não estou afim de ir na igreja. Como é que você vai fazer com essa mensagem? Você acha que isso aqui é uma brincadeira, é um conto? Uma história que inventaram? Uma ficção? Quantas vezes você vai ouvir falar da cruz e vai continuar vivendo desse jeito? No seu casamento? Desobedecendo seus pais? Mentindo para os seus pais? Ou você acha que a gente não sabe que você bloqueia seu pai na internet, não? Você posta essas coisas do mundo que você está postando? O que você acha que você está fazendo? Bloqueia Jesus da internet? Vê se você consegue bloquear ele, meu filho, minha filha, dessa postagem imunda sua. Você vai continuar ouvindo falar disso aqui e vai viver desse jeito, como se ele não existisse, como se não fosse real. Então eu quero te dar um conselho, porque talvez essa mensagem nem te constranja, mas talvez você não seja um salvo, talvez você não seja crente mesmo. Você está perdendo seu tempo aqui, meu filho. Você podia estar curtindo agora, ir na praia, bebendo, nas baladas. Vai para lá. Mas não envergonhe o nome do meu Senhor. Não envergonhe o nome do Senhor dessa igreja. Não envergonhe o nome do Jesus dessa igreja. Não diga que você é membro dessa igreja se você não quer amar esse homem. O que você vai fazer com essa mensagem aqui? Então depois você pode disfarçadamente fingir que vai tomar água, vai pegar alguma coisa do carro e vai embora, pode ir. Se você for um salvo, você não vai dobrar a esquina, Jesus vai te pegar bem ali. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque essa mensagem, a mensagem da cruz, Paulo está dizendo, é o poder de Deus para a salvação. Não tem outra mensagem, Davi, que pode salvar a sua vida, filho.
Essa mensagem é o poder de Deus para a salvação. Preste atenção nela. A festa da Páscoa havia chegado. Jesus já havia preparado os discípulos. Ele disse: eu vou para Jerusalém. Jesus não titubeou, como diz o mineiro, entre vai e não vai. Será que vou? Será que não vou? Não. Ele firmemente olhou para os seus discípulos e disse: chegou a minha hora. Eu vou para Jerusalém. E lá eu vou ser entregue nas mãos dos homens. E lá eles vão me crucificar. Pedro olhou para Jesus e disse: de modo nenhum, Senhor. Nós vamos deixar isso acontecer com o Senhor. Ele disse: arreda de mim, Pedro. Arreda de mim, Satanás. Não cogita das coisas do rei, do céu, das coisas espirituais. E ao chegar em Jerusalém, a multidão recebe Jesus. Um alvoroço. Folhas de palmeiras no chão. Uma multidão ensandecida começa a aplaudir e gritar: Hosana é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus Cristo, então, ele ordena aos seus discípulos e fala o seguinte: olha, prepare um lugar, nós vamos reunir para comer a Páscoa. E ali naquele lugar, no cenáculo, Jesus sabia o que estava acontecendo. A grande hora chegou, o grande dia chegou. Ali no cenáculo, Jesus ministra aos seus discípulos, mostrando a eles e falando com eles: olha, eu amei vocês e até o fim. Ali naquele lugar, Jesus pega uma toalha, uma bacia e lava os pés de até então coletores de impostos, pescadores, homens pecadores. Você já parou para pensar nisso? Há 33 anos atrás, ele estava sentado no trono, rodeado de glória e majestade. 33 anos depois, ele se curva aos pés de um homem truculento igual Pedro, e lava os pés dele e fala assim: maior é aquele que serve, Pedro. Você já parou para pensar nisso? Há 33 anos atrás, os serafins e os querubins voavam em volta dele dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E depois ele está agora sendo cuspido, enxotado, desprezado. Cumpriu-se a profecia de Isaías. Os homens olharam para ele e o desprezaram. O tiveram como aflito de Deus, o tiveram como oprimido de Deus. E diz o profeta que os homens viraram o rosto para não ver a sua vergonha, para não ver o caos sobre esse homem. Ali mesmo no cenáculo, Judas Iscariotes, movido pela ganância, dominado por Satanás, toma a decisão de entregá-lo por 30 moedas de prata. O mesmo Judas que viu ele abraçando um leproso e o leproso sendo curado. Eu não quero saber o que você já viu Jesus fazer. Eu quero saber como você tem servido a ele. O mesmo Judas que viu e estava lá quando ele ressuscita Lázaro. O mesmo Judas que viu que aquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos tocou nas vestes deles, imprensada pela multidão, e extraiu dele virtude e cura, e foi curada. O mesmo Judas que viu ele fazer barro com cuspe, colocar nos olhos de um moço cego de nascença, mandá-lo lavar no tanque chamado Enviado e ser curado. Esse mesmo Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ali no cenáculo ele ora com os seus discípulos. Ali no cenáculo ele conforta os discípulos, dizendo o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Vocês não ficarão sozinhos. Ali no cenáculo, Jesus agradece a Deus porque nenhum dos discípulos se perdeu, exceto o filho da perdição.
Ali no cenáculo, irmão Eliezer, ele pega o pão, dá graças e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Ali no cenáculo, ele pega o cálice, agradece a Deus e dá graças e oferece aos seus discípulos e distribui para cada um. E eu fico imaginando ele olhando, enquanto ele entrega o partir no pão, olhando nos olhos de cada discípulo. E olhando de uma maneira diferente que olhou nesses 3 anos que andou com eles. A hora chegou. O grande dia chegou. Ali naquela noite fatídica de uma quinta-feira, ele sai do cenáculo, lá do Monte Sião, atravessa o vale de Cedron e vai para o Monte das Oliveiras. Vai para um jardim conhecido como o Jardim do Getsêmani. E ali então ele vai orar, um lugar onde ele costumava orar. Ele leva os seus discípulos. Ele chama Pedro, Tiago e João, afasta um pouco e fala assim: fica aqui comigo. Abre o coração para esses discípulos e fala: a minha alma está profundamente angustiada. Fiquem aqui comigo e vigiem. Ele se afasta e ora, e quando ele volta, aquele que falou que iria até para a cruz com ele, está dormindo junto com os outros. Ele então acorda os discípulos e diz: olha, acordem, vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. Vigiai e orai para que não caís em tentação, nem entreis em tentação. Ele então deixa os discípulos ali e volta para orar mais uma vez. Quando ele retorna, os discípulos estão dormindo de novo. Ele então volta a 3ª vez para orar, e diz o texto que ele ora. E o escritor aos Hebreus fala que ele ora com forte clamor e lágrimas. Ora de tal maneira e com tanta intensidade, que o suor seu começa a se transformar em sangue. A hora chegou. O grande dia havia chegado. E a oração dele ali no jardim do Getsêmani era uma só: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Se possível, Pai, afasta de mim. Você já parou para pensar nisso? O tamanho do nosso pecado. Você já parou para pensar que o Deus homem sentiu todo o peso do pecado? E ele disse: Pai, afasta de mim isso. O pecado desses homens ofendeu demais a sua santidade. Afasta de mim. Contudo, que a tua vontade seja feita e não a minha. Então ele se levanta, e depois de orar 3 vezes assim, ele sai para beber todo o cálice da ira de Deus contra o pecado. Todo o cálice, Maria Eduarda, que era contra o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. E ele então sai firmemente andando. Ali no Getsêmani ele não é preso, ele se entrega. Ele diz: eu estive no meio de vocês o tempo todo e não me prendeste, porque ainda não tinha chegado a minha hora. Ali no Getsêmani os homens chegam armados, como se um exército fosse defender Jesus. Ali no Getsêmani ele repreende um dos seus discípulos e diz: não, aquele que quiser viver pela espada morrerá. Não, eu não vou equipar vocês com armas deste mundo. Vocês não vão vencer essas batalhas com armas deste mundo. Vocês não vão triunfar com armas deste mundo. Eu tenho armas muito mais poderosas para vocês. Ali no Getsêmani ele se entrega. Então naquela noite ele é levado ao sinédrio, e em uma reunião ilegal, ilícita, porque o sinédrio não podia reunir de noite, era a norma do sinédrio. Mas os homens estavam tão cegos por inveja, conduzidos e controlados por Satanás, que eles se reúnem ilegalmente no sinédrio e tramam uma acusação falsa contra Jesus. Jesus então vai ser acusado de blasfêmia.
Mas eles, sabendo que não iriam ter êxito na acusação contra a blasfêmia, e que não conseguiriam decretar uma sentença sobre Jesus, eles reúnem de novo pela manhã e tramam outra acusação, e trazem testemunhas falsas para acusar Jesus de rebelião contra César. Então esses homens levam Jesus até Pilatos. Pilatos, vendo que os líderes religiosos judeus estavam fazendo isso tudo por inveja, ele arruma uma forma de escapar. Você bem conhece a história. A mulher dele teve um sonho, ficou perturbada e disse: não te envolvas com o sangue desse justo. Quem revelou a essa mulher que ele é justo? Jerusalém inteira estava acusando esse homem. Todos os grandes líderes judaicos estavam acusando esse homem de blasfêmia, acusando esse homem de rebelião. Quem revelou a essa mulher que ele é justo? Pilatos então tenta escapar e diz o seguinte: olha, ele não é da minha jurisdição, manda ele para Herodes. Herodes, um cachaceiro, louco, bêbado, insano, começa a fazer piadas com o nome de Jesus e tenta-o a fazer algum milagre, e Jesus não abre a sua boca diante de Herodes. Herodes não era digno nem de ouvir a voz do carpinteiro da Galileia. Por isso ele calou-se diante de Herodes. Eles voltam para Pilatos, e Pilatos arruma um jeito de ficar bem, tanto com os judeus, e não se envolver com o sangue desse justo, e disse: não, eu vou açoitá-lo e depois vou soltá-lo. Mas a multidão ensandecida clamava ainda mais, induzida pelos líderes, clamava ainda mais que esse homem fosse morto, fosse sentenciado. Você sabe como é que ele foi chicoteado, Giovana? O açoite romano era uma quarentena menos uma. Por que era 39 açoites? Porque se passasse uma, se eles errassem a conta, quem acertou a 41ª iria tomar os açoites no lugar. Segundo alguns estudiosos judaicos, Jesus foi açoitado várias vezes e foi trocado os aparelhos de açoite. Varas inquebráveis, amarradas com couro na ponta e pedaços de ossos nas pontas. Cada açoite arrancava um pedaço da carne de Jesus. Mas a profecia estava se cumprindo, e diz o profeta Isaías que, como ovelha muda, ele não abre a sua boca. Sabe por que você sai daqui e continua vivendo sua vida assim, de pecado? Porque você não sabe o quanto custou Você não sabe a dor de um açoite desse. Mas ele levou para você. Ele levou no seu lugar. Diz a Escritura que então Pilatos viu a insatisfação do povo e tentou mais uma estratégia para escapar. Ele disse: não é possível. Dessa vez esses homens não estão tão loucos assim. Era comum na festa da Páscoa soltar um dos prisioneiros. E Pilatos então chamou talvez o responsável pela prisão e disse: pegue o pior de todos eles. Pegue o pior criminoso de todos eles. Pega aquele que estupra crianças, bebês recém-nascidas. Pega aquele que esquarteja idosos. Pega aquele cuja mente é dominada pelo mal. Pegue o pior dos prisioneiros. Aquele que tem a ficha mais pesada e suja, mais manchada de sangue. Traga este homem aqui. Pega esse homem que os homens não querem ver andando pela rua, transitando pela rua. Enquanto Jesus andava pelas ruas da Palestina, ele curava as pessoas e falava com um amor que os homens jamais tinham visto, com a ternura que os homens jamais tinham visto, com a graça que os homens jamais tinham visto. Jesus andava pelas ruas e olhava nos olhos das pessoas e elas eram curadas. Jesus andava pelas ruas e tocava como ninguém tocava.
Pergunta isso para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério: quem é este homem? Os homens preferiram conviver com o pior criminoso da época do que conviver com este homem, por sua causa e por minha causa. A quem vocês querem que eu solte? Disse Pilatos para a multidão. Cristo? O justo? Ou Barrabás? Homens com a mente controlada por Satanás. Homens com a mente controlada pelos seus próprios instintos. Homens pecadores nunca vão escolher Cristo. Ele sabia disso. Talvez eu e você, se estivéssemos lá, também não escolheríamos Ele. Somos levados por tão poucas coisas. Imagina os líderes daquela época nos encorajando a crucificar o Messias. A multidão então começou a gritar: solte Barrabás. Crucifica Cristo, solte Barrabás. Pilatos assustou-se e disse: não é possível. Traga-me uma bandeja de água. Não tem mais o que eu faça para essa multidão escolher Jesus. Eu lavo as minhas mãos do sangue desse justo. Eu não quero ter parte com isso. E ele nem poderia ter. A sentença não foi dada por Pilatos. A sentença foi dada por Deus. E ninguém podia mudar essa sentença. Jesus começa então a sua longa caminhada até o Gólgota. Ele foi surrado, cuspido, humilhado, escarnecido e já não suportando as dores por causa da cãibra e o peso da cruz. Um homem é chamado para carregar com ele a sua cruz. Jesus vai até o lugar. Não, meu irmão, ele não foi crucificado porque Judas o traiu por ganância. Ele não foi crucificado porque os líderes estavam com inveja dele. Ele foi crucificado porque o Pai o entregou por amor. Ele foi crucificado porque o Pai queria cumprir a sua justiça. Ele foi crucificado porque um Deus justo não poderia deixar impune o pecado do seu povo. Sim, ele foi crucificado. Dos lados de Jesus estavam dois malfeitores. Um à sua direita, um à sua esquerda. E o evangelista vai deixar claro isso. Jesus estava na cruz do meio, na cruz do centro. E ele não poderia estar em outro lugar. Ele sempre esteve no centro da história. Ele sempre esteve no centro da Bíblia. Ele sempre esteve no centro do universo. Ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas, diz Paulo, convergem nele. Todas as coisas voltam para ele, apontam para ele. E mesmo no ápice da sua dor, ele continuaria no centro da história. A cruz do meio divide os homens, meu irmão. Sim, ela divide os homens. Essa mensagem as pessoas não gostam de ouvir. O evangelho triunfalista não gosta de ouvir. Mas sim, a cruz veio para separar os homens. Não rico de pobres, não grandes de pequenos, não intelectuais de letrados, não branco de preto, não asiático de europeu. Não. A cruz do centro dividiu entre homens salvos e homens perdidos. E continua a dividir ainda hoje. Não existe esse evangelho de que Deus ama todos do mesmo jeito. Não existe. Ele ama os objetos do seu amor, que ele chamou de o meu povo. A cruz divide os homens, separa os homens. Mas eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de um homem. Ele decidiu ser humilhado.
Esse homem permitiu que pecadores tivessem autoridade sobre ele. Foi ele mesmo quem disse isso para Pilatos quando foi interrogado: Pilatos, nenhuma autoridade tu teria sobre mim, se eu mesmo não tivesse te dado, se do céu eu não tivesse deixado. Sim, ele permitiu que isso acontecesse, ele mesmo estabeleceu isso. Jesus naquela cruz, ele mandou uma mensagem para nós. Ele disse: eu faço isso. Sim, eu faço isso. Eu faço isso por algo muito maior. Jesus nunca ficou de joelhos diante de homem nenhum. Jesus nunca caiu, nunca tropeçou, e no ápice da sua dor, no momento do seu desespero e de maldição, eles o crucificam e o colocam em pé em uma cruz, e o elevam ao mais alto do monte, chamado Monte dos Montes, o Monte da Caveira. Coloca dois ao seu lado, e a cruz do meio em destaque, para que todos os homens que estivessem em Jerusalém soubessem: o homem da cruz do meio é o maior homem da história. Cristo é o maior homem da história. Ele nunca se dobrou. Ele não se dobrou de joelhos diante de Satanás quando o tentou no deserto. Para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se prostre diante do Cordeiro. Quando chegam no lugar da crucificação, diz o escritor que eles colocam uma placa com uma epígrafe, com os 3 idiomas da época. Com letras gregas, romanas e hebraicas. Talvez eles estivessem fazendo isso por chacota. Mas o que na verdade, o que Deus estava ecoando em toda a terra era: vocês gregos ouçam, vocês romanos ouçam, vocês da Palestina e de língua hebraica ouçam, Ele de fato é o rei de toda a terra, Ele é o rei dos judeus. Sim, vocês estão cravando o rei na cruz. Sim, vocês estão acusando o rei justamente. Sim, vocês tramaram contra ele. Sim, vocês armaram contra ele. Sim, vocês acreditam que estão vencendo. De fato Ele é o rei dos judeus, e de fato Ele está cravado em uma cruz. Vocês verão o último suspiro dele, vocês ouvirão a última frase dele, vocês verão Ele entregando o Espírito. Mas o que vocês não estão vendo é que Ele está dissipando principados e potestades, e Deus está o exaltando sobremaneira, e lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Jesus. Ali ele faz uma oração maravilhosa. Ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ali na cruz. Mas você não sabe, porque talvez você está acostumado com a religião e não com o homem. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para lá. Não se trata de religião, se trata de um homem. Se Jesus for para o inferno, é lá que eu quero estar, porque lá no inferno com Jesus é melhor do que o céu sem Jesus, porque eu estou falando de um homem. Diz a Escritura que então, quando Jesus é cravado naquela cruz, de um lado
um pecador sentenciado. Do outro lado, outro pecador sentenciado. O da esquerda blasfemava contra ele. O da direita também. Mas de repente, uma fagulha de fé acende no coração de um deles. Diz o texto que todos que estavam ali blasfemavam contra Jesus. Ele começou a ouvir gritos assim: salvou os outros, por que não salva a ti mesmo? Olha aí o homem, não foi o Senhor que ressuscitou Lázaro? Não foi o Senhor que curou os leprosos? Não foi o Senhor que deu vista aos cegos? Não foi o Senhor que curou a enfermidade da filha de Jairo? Não foi o Senhor que ressuscitou aquela menina? Faça alguma coisa por ti agora. Escarneceram dele, zombaram dele. Sim, ele estava na cruz. Sim, a mensagem era clara: ele é o maldito de Deus. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. De fato, ele era maldito naquele lugar, porque diz a Bíblia que ele pegou toda a maldição que constava contra nós e colocou sobre ele. Ele estava na cruz, dividindo os homens, separando os homens. Um homem creu nele, o outro não. Ele continua no centro da história. Talvez você está em uma dessas duas cruzes hoje. Qual desses homens é você? Um creu nele, o outro ignorou ele. Um, os olhos dele foi aberto, o outro não. Sabe o que acontece, Pablo, com um homem crucificado em uma cruz? Sabe por que o apóstolo Paulo escreveu assim: quanto a mim agora, eu estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Observe o homem crucificado em uma cruz. Pense comigo na cruz, meu irmão. Olhe para a cruz. Volte os seus olhos para o monte dos montes. Volte os seus olhos para o dia que dividiu a história da humanidade. Volte os seus olhos para a cruz. Não, isso não é um conto, isso é verdade, isso é fato. O homem cravado em uma cruz tem os seus pés suspensos do solo. O homem cravado em uma cruz tem as suas mãos pregadas. O homem cravado em uma cruz tem uma coroa de espinhos na sua cabeça, para trazer para mim e para você uma mensagem. O homem cravado em uma cruz não anda mais nos caminhos deste mundo. O homem cravado em uma cruz não anda mais nas veredas deste mundo. O homem cravado em uma cruz não pisa mais andando na corrupção deste mundo. Ele tem os seus pés suspensos dessa terra. O homem cravado em uma cruz não faz mais nada pela força do seu braço. Ele não confia na força do seu próprio braço. As suas mãos estão imóveis. O homem cravado em uma cruz não luta mais as batalhas com a força do braço. Ele está em posição de rendição. Ele tem as suas mãos pregadas e ele diz o seguinte: não é mais na minha força. O homem cravado em uma cruz, ele não olha mais para trás. A cruz o impede de olhar para trás. O chamado do Evangelho é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quanto a mim, Paulo disse,
Estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, meu irmão, Ele vive nos meus olhos. Eu não olho mais em qualquer lugar. Se Ele vive em mim, Ele vive nos meus lábios. Eu não falo mais qualquer coisa. Se Ele vive em mim, Ele vive nos meus pés. Eu não ando mais em qualquer caminho. Se Ele vive em mim, Ele vive nas minhas mãos. As minhas obras agora são de justiça. Se Ele vive em mim, Ele vive nos meus lábios. Eu não profiro mentiras, eu engano. Se Ele vive em mim, Ele vive nos meus pensamentos e no meu coração. Logo agora, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é aceitável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O homem cravado em uma cruz vive distinto dessa terra, diferente dessa terra. Diz o texto que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando nós sob igual sentença. Nós, na verdade, com efeito, nós, de fato, nós merecemos essa sentença. É justo a sentença que recebemos. Esse ladrão da cruz nunca tinha sido crente. Em uma frase, ele foi mais crente que uma multidão de crentes no Brasil, que tem 30 anos de crente. Né, filho? Ele falou assim: eu sou culpado, sim. Eu mereço, sim. Essa sentença é justa sobre mim. Eu cometi esse pecado. Eu toquei o que não devia, eu falei o que não devia, eu ouvi o que não devia, eu pensei o que não devia, eu vivi da maneira que não devia. Eu mereço essa sentença, ele disse. Mas você já parou para pensar que esse homem estava perdido, tão perdido, até no dia que ele foi para a cruz. Tão perdido, até no dia que ele foi para a cruz. E ali na cruz, é revelado a ele. Ali na cruz, é revelado a ele o maior homem da história. Ali na cruz, ele conhece o verdadeiro amor. Ali na cruz, ele conhece a verdadeira vida. A cruz deixou este homem diante da ressurreição e da vida. Esse homem agora, esse homem pecador, cujos seus pés também estão retirados do solo, as suas mãos pregadas e a sua cabeça não pode mais se mover. Este homem, ao olhar um pouco para o lado, ele se depara com a ressurreição e com a vida, e ele ouve uma doce mensagem, depois de confessar a sua fé e dizer: Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu mereço essa sentença, mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque esse homem reconheceu Cristo não só como o Salvador dele, mas como o Rei do reino. Por isso ele disse: quando entrares no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. E esse homem que conheceu Jesus na cruz ouve a doce frase dizendo: hoje mesmo, filho, hoje mesmo, filho. Meu irmão, você não precisa morrer hoje para ouvir: hoje mesmo, filho. Hoje mesmo, a sentença contra você está retirada.
o escrito de dívida cancelado, cravado nessa cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se pudesse ter uma vinheta e música de fundo nessa hora, só consigo pensar em uma. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela o céu não é real, tudo perde deixou resplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo da morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás.